Olá, bom dia. Estamos com a biblioteca fechada, saudade, pedindo a Deus que voltemos logo para aquele lugar abençoado onde crianças, adolescentes, adultos frequentam, pedindo a Deus que chegue uma vacina, que todos possam frequentar aquele mesmo lugar. Se aproximando do mês de abril, estamos em fevereiro, e em 4 de abril a nossa cidade está fazendo 59 anos. 59 anos de emancipação política. Aí pensando nisso, que como a nossa cidade está fazendo 59 anos, eu resolvi fazer umas cintas, né, desses 59 anos de história. Umas cintas, bem umas cintas mesmo. Isso é o que chama um nado raso na história. Um nado raso na história. Pois bem, para aqueles que não conhecem a nossa história aqui de Dom Macedo Costa, para aqueles que não conhecem, a nossa história aqui, a cidade, começa lá no século XVII. Começa com a grande freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe. Isso, no decorrer do século XVII, essa freguesia ela foi dividida em 4. Entre elas, a de São Felipe, precisamente em 1718. Nesta freguesia se situava a fazenda da família Souza Piton, a fazenda São Roque. Aí há o que chama na literatura uma vacância daí, porque a história vai dar uma parada aí em 1718 com essa fazenda São Roque, e depois ela recomeça no ano 1800. Ela reaparece no ano 1883 com a missa em 23 e 22 de maio de 1883. Como se deu? Segundo os relatos, o capitão Francisco Félix de Souza tem um filho por nome de Francisco Félix de Souza, que fora estudar no seminário para padre em Salvador. Quando ele alcançou o posto de diácono, na Igreja Católica, quando alguém alcança o posto de diácono, ele pode rezar a missa. Então, nutriu um orgulho bom, um orgulho pessoal no coração do capitão Francisco Félix de Souza, que disse: olha, meu filho já pode rezar uma missa. Então a primeira missa dele vai ser rezado na minha fazenda. Então o intuito da capela não era crescimento, como alguns tentam fazer algum relatório, alguma coisa, não tem nada a ver. O intuito da capela era que Francisco Félix de Souza, então diácono, pudesse rezar a sua primeira missa na fazenda do capitão, que era o pai dele. E ele fez, inclusive consta no relato a presença de índios maracais, ou maracaís, como queira falar, e de escravos nesta missa de 22 de maio de 1883. De novo, uma pequena vacância, porque a história vai aparecer a história no ano 1890. No ano 1890, Francisco Félix de Souza, então agora padre, conhece Dom Antônio de Macedo Costa em Salvador. Diga de passagem que ele é aqui filho de São Felipe, apesar de ter sido bispo do Pará, primaz do Brasil, né? Teve problema com o reino, mas foi um dos maiores oradores já conhecido no Brasil. Então Francisco Félix de Souza conheceu Dom Antônio em 1890 em Salvador. E Dom Antônio de Macedo Costa já morreu em Minas Gerais em 1891. Então, o Francisco Félix conhece ele num ano e no outro ano ele morre, já não morava mais aqui. Não sabemos qual foi esse tempo que ele está aqui, se foi embora logo no ano, ou foi no ano 1891. Certo é que foi uma amizade muito curta, chamada por alguns historiadores de voodoo. Apesar de ter deixado marcas profundas, também não há relato dele ter pisado os pés aqui na cidade. Há relato de uma amizade, de uma grande amizade entre Dom Antônio de Macedo Costa e esta família
apesar de ser num espaço de curto ou de tempo muito curto, chamado de vulto. Pois bem, então Antônio Macedo Costa morre em 1891, já morava em Barbacena, Minas Gerais. Há uma outra vacância na história. A história ela se desenrola aqui no município, mas não há relato da história. Enquanto ela está se desenrolando, ninguém parece que escrevia nada. Porque pula para o ano 1938, perdão. No ano 1938, um decreto estadual atende o pedido da família Souza Piton, que alteraria o nome de São Roque do Bate-Quente para Dom Macedo Costa em homenagem a Dom Antônio de Macedo Costa. E aí, o decreto estadual 11089/38, de 30 de dezembro de 1938, ele altera e aí passamos a ser chamado Dom Macedo Costa. Aí nós ainda éramos povoado, Dom Macedo Costa era povoado. No ano 1953, aí sim, sai um novo decreto estadual e em 1953, Dom Macedo Costa elege a categoria de vila. Esse decreto elege Dom Macedo Costa, ela passa a ser a Vila Dom Macedo Costa. Em 1962, é a data mais esperada de todos os macedenses. Que pena que nessas datas não pode ser festiva, exatamente por causa da pandemia, que precisamos respeitar, isso é louvável. Ela foi emancipada pela Lei 1652, de 4 de abril de 62. Às vezes, algumas pessoas acreditam que logo em seguida um prefeito assume. Não é verdade. Daí se inicia um processo eleitoral, que foi uma disputa ferrenha, e quem venceu o pleito? Eudaldo Pio Barreto venceu o pleito. Eudaldo Pio Barreto foi o prefeito eleito. Mas Juraci, se ele foi eleito, ele assumiu quanto? É simples. O primeiro prefeito de Dom Macedo Costa assumiu em 7 de abril de 1963, emancipado em 62, mas tinha um pleito. Então, obedecendo a todas essa regra, ele foi para 1963. Vereadores eleitos, junto com o prefeito que tomaram posse naquela data, os vereadores eleitos, foram esses aqui que eu vou passar para vocês agora. Estou até com o nome deles aqui, eu vou passar para vocês aqui agora. Vereadores eleitos: Joaquim Inácio de Souza Lemos, Antônio Barreto Mota, popular Veto, Severino Félix de Souza, Raimundo José de Souza, Isaac de Souza Lemos, João Pereira de Matos, Arnulfo de Almeida Souza e Aurival de Souza Ribeiro. Esses foram os vereadores que assumiram em 7 de abril de 63, não 62, 62 foi a emancipação política. Então é só para que tenhamos uma noção que, apesar de não haver esse registro, havia meios políticos se movimentando, tanto que alterou em 38, alterou em 53, até chegar só se fala mais do movimento de 1962, porque tem as fotos do governador governador que era o general Juraci Montenegro Magalhães, as pessoas que fizeram parte daquela comitiva, ele assinando, inclusive na Câmara de Vereadores tem lá as fotos deles assinando, mas havia um processo muito mais intenso por trás disso. Então essa é apenas uma síntese da nossa história. Dom Macedo Costa, Bahia. Qual é a síntese da sua cidade?